Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui agora, 12 de agosto de 2023, diretamente de Maceió, Alagoas, mais ou menos 10h30, 10h40 da manhã. É o seguinte, quero compartilhar um pouco do conhecimento adquirido tanto na ciência humana quanto na espiritual sobre a relação da depressão, das doenças física, emocional, mental e espiritual e a comunicação energética, a comunicação da alma, a comunicação integrada do ser. Qual a relação desses dois universos? Em primeiro lugar, eu quero frisar, em caixa alta aqui, todo conhecimento humano é válido, é real. Ninguém tem que abandonar o conhecimento humano sobre os tratamentos, tanto da depressão quanto de qualquer outra doença. A nossa medicina, a nossa ciência humana pesquisa toda essa dimensão física, humana, terrena. É nisso que ela se baseia. Só que a gente não se limita a este corpo físico. Não é apenas isso que determina a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa inteireza, a nossa felicidade. Vou fazer uma pergunta básica. Quantas pessoas você não conhece que têm uma vida profissional estável, bem casada, com filhos maravilhosos e que está em depressão? Ou pessoas muito bem-sucedidas, famosas, ricas, que está em depressão? Ou pessoas que não têm absolutamente nenhum motivo, têm uma vida simples, mas nenhum motivo para estar em sofrimento e estar em depressão. Ou pessoas que já investiram todo o seu conhecimento, toda a sua energia em diferentes métodos de tratamento de depressão e não conseguem sair dele. Então, assim, a medicina e a ciência, as várias ciências humanas, elas têm todo o conhecimento e bagagem das dimensões físicas do nosso ser, porque é onde se realizam as pesquisas que a gente tem. Mas a limitação e o porquê a gente não consegue transcender essa dor, esse sofrimento, é porque a gente não consegue ouvir e obedecer às necessidades da nossa alma. Ah, Karine, isso daí é crença, por que você está falando isso? Na medicina vibracional, medicina holística, em todo livro que você for estudar ou qualquer curso que você vai fazer, vai dizer, olha, as doenças do corpo são feridas da alma. Então, todo o conhecimento que essa ciência traz, ela vai atuar onde? Nesses corpos energéticos sutis. O corpo físico é a última camada mais densa, onde a gente vai expressar o que está nesse sutil, o que está nesses campos invisíveis aos sentidos humanos. Mas não é porque a gente não vê que ele não existe. Então, se as doenças do corpo são feridas ou frustrações da alma, ou acúmulo de sofrimento da alma, se eu começar a tratar a minha alma, qual é o reflexo disso no meu corpo, na minha vida, na minha saúde, no meu dia a dia? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, dentro da psicologia, tá? Tradicional. A gente vai iniciar um tratamento, o que é que a psicologia vai fazer? Olha, vamos lá buscar as informações, as referências na sua infância. Por quê? Porque toda a ciência da psicologia, todo aprofundamento foi estudar como é que a nossa psique, a nossa mente é construída, é desenvolvida, desde que a gente chega no plano físico. Então, a gente vai para um curso de autoconhecimento, um curso vivencial, onde é que eles vão nos levar nas experiências multissensoriais? Nas experiências da infância. Então, opa, peraí, tudo que eu vivencio na minha infância está refletindo inconscientemente na minha escolha, no meu comportamento na vida adulta. Então, peraí, eu tenho que entender como é que esse mecanismo funciona. Então, você vai encontrar uma ferramenta, né, uma pista da psicologia, da neurociência, que diz o seguinte:
Quando acessamos uma informação que está no nosso inconsciente de forma consciente, é isso que está acontecendo? Então tá, deixa eu fazer a ação contrária a essa informação e ver o que acontece. Então isso é chamado de reedição. Mas, às vezes a gente consegue acessar através de cursos, do auxílio de inúmeros profissionais super competentes que atuam nessa área, mas ainda assim a gente não consegue sair daquele vazio existencial, daquele sofrimento. A gente já leu tudo, já assistiu várias palestras, conhece tudo, mas o vazio está aqui, o sofrimento está aqui, a apatia, a falta de motivação de viver. Gente, a depressão, os transtornos de ansiedade é problema de saúde pública mundial. E não é agora por conta que a gente teve pandemia. Isso já vem sendo dito e descrito há um bom tempo. Então, tem uma apresentação que eu fiz que tinha os dados da Organização Mundial de Saúde em 2015 e já era considerado um problema de saúde pública mundial. 4% da população do mundo estaria com depressão. Só que esse número tem sido crescente. Faz uma pesquisa aí no Google, eu fiz recentemente. Vai olhar os números, não só de depressão, como de pessoas que não suportam esse nível de sofrimento e desistem de viver. E o que é pior, o quanto esses transtornos estão pegando, já estão atingindo as crianças e os adolescentes. Quanta criança está sofrendo com isso e a gente não sabe o porquê. E tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com as nossas referências de quem nós somos. Por exemplo, hoje a tecnologia é acessível a todo mundo, mas no desenvolvimento infantil já tem inúmeras pesquisas mostrando que atrapalha o desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças. E aí termina o quê? Gerando ansiedade e depressão, porque os estímulos tecnológicos fazem com que a mente, a energia mental, trabalhe num ritmo acelerado. Então ele não consegue ter foco, concentração, paciência, né? Vem toda a ansiedade. Mas é o celular que a gente deu, a tecnologia que a gente deu para as crianças na fase em que ela deveria estar sendo estimulada de outras formas, para desenvolver suas múltiplas inteligências. Os bilionários, eles não dão celular aos filhos dele até a adolescência. Por quê? Né? Os criadores de todas essas tecnologias. Então, o que é que falta para a gente na nossa humanidade? Ter referência, ter consciência de como tudo isso funciona na gente. Então, vamos lá. A depressão, ela, além de todas essas fundamentações científicas e conhecimento humano, certo? Então, quem está em terapia, continua em terapia. Quem está tomando remédio, continua tomando remédio. Se você tem um profissional ou se não tem ainda, procure. Ele vai te dar a base do que você precisa, dentro dessa dimensão física. O que eu quero trazer para você é o complemento. O que é que o espiritual tem a ver com isso? Então, na nossa humanidade, a gente vai estar trazendo essas feridas, essas dores, essas experiências na nossa criança interior, que é chamado de criança ferida, na vida adulta. Mas qual é a ferida central da alma? Ela não ser vista, ouvida e sentida conscientemente pela consciência humana. Então, se a medicina vibracional diz que a doença no corpo são acúmulos de feridas e sofrimentos da alma, então, peraí, a alma é um ser vivente que tem necessidades próprias. E se eu não a conheço e supro as suas necessidades de motivação, nutrição e realização, quem paga o preço é a minha humanidade, porque eu estou aqui sofrendo sem motivo nenhum. Então, o que é que eu posso fazer para conhecer quem é essa alma? Olha o representante dela aqui atrás de mim. Para ouvir e obedecer de forma incondicional e limitada e ver como isso funciona em mim. E é nisso que se baseia a ciência espiritual, que é o quê? As leis espirituais que regem todo o universo diz, algumas delas, que somos energia, somos iguais e somos um. Então, se isso é uma verdade espiritual para tudo que existe no universo, tudo aquilo que eu encontrar de lei espiritual em mim vai servir para qualquer ser humano.
Então, se eu aprendo que a minha alma, ela tem 7 frequências de comunicação silenciosa. Na dimensão humana, tudo que eu tenho visto, ouvido e sentido, dos conhecimentos do que falam sobre a comunicação, dentro até do universo espiritualista, tem a ver com a dimensão da comunicação na frequência física, que é densa e complexa. E é aí onde fica a barreira de comunicação com a nossa alma. Existem mais 6 frequências de comunicação sutil em frequências mais elevadas, que precisam ser purificadas e integradas através da energia do prazer espiritual elevado. Porque essa é a frequência da natureza da nossa alma. É onde ela vive e vibra. Então, na hora em que eu consigo vivenciar esse estado pleno de ser, essa totalidade, essa plenitude, essa felicidade que a gente precisa, felicidade não é o dinheiro que compra, a gente já viu isso aí o tempo inteiro. Felicidade é um estado vibracional, você pode estar fazendo uma pintura e entrar no estado de êxtase porque simplesmente o seu corpo e a sua alma, a sua consciência humana e a consciência espiritual conseguiram chegar no estado vibracional de unidade que foi capaz de transcender todo e qualquer limite humano para vibrar numa única frequência. Então veja, o nosso primeiro ponto cego enquanto seres humanos é não termos a referência de que a alma é um ser vivo. Porque aí vai entrar ciência, que não investiga e que não valoriza, educação doméstica, educação, nosso sistema educacional como um todo, a nossa sociedade, os nossos valores. Então termina que, por conta de andarmos no fluxo do que é comum, do senso comum da humanidade, é que a humanidade está pagando um preço muito alto por não conhecer a si mesmo. Então, para a gente transcender as limitações das doenças, seja ela física, emocional, mental e espiritual, eu preciso conhecer quem eu sou na verdade da minha alma. Eu preciso aprender a ouvir e obedecer o que é que a minha alma precisa para estar no estado pleno de ser. O que ela está comunicando que eu não estou conseguindo ouvir. O que é que eu estou frustrando a minha alma ao ponto de me desequilibrar e me desintegrar energeticamente. E com isso acessar sofrimentos e conflitos internos. Por quê, gente? Se eu não sei quem eu sou, como funciona e o que vim fazer aqui, a gente fica perdida nos acontecimentos da vida. E o que é que eu estou trazendo aqui como cientista? Humana e espiritual. A gente não se comunica com palavras. As palavras são só um roteiro. Eu estou dizendo que existem 7 frequências de comunicação. Eu posso estar dizendo aqui, eu te amo, com educação, com alegria, com bondade, mas o meu campo energético vai estar comunicando raiva, ressentimento, sentimentos que não tem nada a ver com aquilo que eu tenho consciência de mim. E é aí onde entra a barreira de comunicação energética entre a minha humanidade e a minha alma. Entre a minha humanidade, a minha alma, e a humanidade e a alma do outro. Então, ter essa referência de que, opa, peraí, eu sou um ser humano, mas que eu tenho uma alma que vive e vibra em frequências energéticas elevadas, que se comunica em mais de uma frequência energética e que por isso eu não consigo ouvir e obedecer na frequência do prazer espiritual. Porque na nossa humanidade a gente escuta e obedece na energia do sofrimento espiritual. E quem é esse sofrimento espiritual? É tudo aquilo em que se baseia a nossa ciência humana em relação ao ego, as feridas que estão impregnadas no nosso inconsciente, a criança ferida. Então, essa é a frequência da comunicação silenciosa na energia do sofrimento espiritual.
E o pior é que quando a alma consegue se expressar em alguma coisa, na sua verdade de alma, por não termos referência, a gente não consegue reconhecer os frutos dessa comunicação. E termina que, nesta hora em que a alma está se expressando, nós julgamos, vixe, é o meu ego, não quero não, despreze isso aqui. Ou seja, a gente ficou tão especialista nas feridas da alma, tão especialista na manifestação do ego, que a gente não consegue reconhecer a alma e seus frutos. Então, para que você que está em depressão ou passando qualquer uma doença, desafio, seja oncológico, doenças autoimunes, doenças diagnósticos mentais como esquizofrenia, enfim, bipolaridade. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei já a atender com a massagem de integração consciente do ser, pessoas que tinham diagnóstico de síndrome do pânico, bipolaridade, depressão há mais de 10 anos. Todos os casos eu atendi da mesma forma, com a limpeza energética nos corpos energéticos sutis, nas frequências de comunicação da alma, mudando a frequência vibracional e nutrindo-a com a energia de prazer espiritual elevado. E todos eles conseguiram fazer as suas experiências, manifestar visivelmente para todos a mudança no seu estado vibracional, no seu estado de espírito, na sua forma de ver o mundo e vivenciar. A questão é, esse tratamento ele era passivo, ou seja, dependia do que eu estava conduzindo o ser naquela experiência. Mas o ser humano, ele não estava consciente nem que tinha alma, nem das necessidades da alma. Resultado básico. Não é questão de si, é quando. Se ele não aprende a ouvir e obedecer às necessidades da alma, ele vai frustrar, vai acumular todo o campo energético dele de sofrimento e frustração. O que vai acontecer? A recorrência dos sofrimentos e dos bloqueios que estava vivenciando. Porque a origem do sofrimento humano é a incompatibilidade entre corpo e alma. Ah, Karine, mas espera aí, você está falando algo, deixa eu pegar aqui, viu? Que é muito fácil falar, mas difícil vivenciar. Bom, gente, uma das minhas funções enquanto cientista da alma, empreendedora em lapidar dom de alma, canalizadora da comunicação integrada do ser, teoria científica, metodologia vivencial e empresa, é justamente trazer esses conhecimentos sutis, elevados, e ancorar no plano físico para que eles sejam um roteiro para que qualquer pessoa possa ter acesso, onde são as experiências internas que vai trazer as respostas individuais. As leis espirituais vão estar codificadas. O acesso a cada uma delas depende da jornada pessoal de cada ser. Então, qual é o segredo, por exemplo, dos meus livros? As palavras são só um roteiro para que a consciência humana, sabendo dessas referências, fique atenta a como a sua alma, a consciência espiritual, vai se revelar e se comunicar com você. Porque já existe um mapa dizendo como essa comunicação acontece. Diante dos acontecimentos práticos da vida, como é que você pode reconhecer que você desequilibrou, desintegrou, ao ponto de manifestar uma doença física ou a entrar em conflitos existenciais que há 5 minutos atrás você não tinha? Como você pode reconhecer, opa, peraí, aconteceu alguma coisa no meu campo energético aqui que eu não estou mais no meu estado pleno de ser, no meu estado basal, que eu reconheço que eu sou quando eu estou em unicidade com a minha alma. Então, se a gente não tem referência de como isso funciona, opa, se eu tratar a minha alma, se eu conhecer a minha alma, aprender a ouvir, ela vibra na energia do prazer espiritual elevado, a sua natureza é viver com saúde perfeita, felicidade plena e realização. Se eu tenho isso, eu não tenho depressão. Se eu tenho isso, vai ajudar a manifestar o auxílio, a energia que eu preciso para a cura da minha doença física.
Porque se a doença física está se manifestando por acúmulos e frustrações de sofrimento da minha alma, então, peraí, se eu estou tratando isso, naturalmente isso vai refletir na minha saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, é tudo uma questão de soma, de integrar. Você está fazendo um tratamento com toda a base da ciência humana, ótimo, continua. Agora, empreende na medicina da alma. Empreende o teu investimento, a tua atenção a conhecer quem é a sua alma. O nome que você vai dar para essa dimensão espiritual, nessa verdade sutil sua, você que decide. A questão é, se você não tem referência de como você funciona internamente, qual o impacto da nossa inteligência ou saúde física, emocional, mental e espiritual na nossa vida como um todo, bom, vai ficar a ver navios, porque a vida vai te jogar para lá e para cá dizendo, olha, tu fez o teste, mas não conseguiu ser aprovado porque você não aprendeu a transcender essa limitação humana. O que é que tem no meu livro 1, uma das mensagens? A gente não está aqui nessa existência física. Isso é uma revelação de canalização que eu recebi, tá? Para viver curando feridas. A gente está aqui para expressar nossa natureza quântica. Ou seja, estamos aqui para expressar o divino em nós. A nossa alma trazendo todo o conhecimento, toda a tecnologia avançada de uma realidade sutil para contribuir com a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Diante das nossas necessidades, os desafios eles sempre vão existir, mas a gente não está aqui para evoluir pelo sofrimento, e sim pelo prazer, porque essa é a frequência da alma. Eu vou mostrar um exemplo de algo que aconteceu ontem, para ficar bem didático para vocês, tá certo? Eu estou aprendendo a pintar aquarela. Comprei um curso de Paint Pet e comecei a exercitar. O que é que acontece? Já tem algum tempo e quem for ler meus livros vai saber em que momento eu recebi a guiança espiritual para aprender aquarela, para que eu tenha as referências de como isso funciona, para que a minha alma use essas referências e se comunique através da arte. Então, por um tempo, eu vinha pintando, desenvolvendo, mas eu não tinha encontrado ainda uma motivação que me colocasse em movimento a me inspirar a querer pintar todos os dias. Porque eu vejo que é essa fala dos artistas, ele tem a necessidade de pintar todos os dias quando ele tem o seu foco de interesse, de motivação. Então, foi num desafio de um workshop de uma semana, do Paint Pet, que eu consegui pintar um gato, fiquei feliz com o resultado, digo, é isso aqui que eu quero. Aqui eu sei que eu consigo me desenvolver com essa metodologia. Tem alguém que sabe o passo a passo e eu consigo assimilar essas técnicas dela. Porque eu já fiz um curso anterior, mas eu não consegui me desenvolver. Não consegui encontrar motivação. Para mim era um sofrimento terrível fazer as práticas do curso. Então, o que é que acontece? Nesse curso que eu estou fazendo, tem um desafio para a gente pintar esse cãozinho caramelo sem técnica nenhuma, com o que a gente tem de bagagem pessoal. Então, fiz o meu pet, fiquei feliz, realizada, plena. Digo, nossa, se sem técnica estou assim, imagine com técnica. Beleza. Então, ontem chegou o dia de aprender a fazer com técnica. O que é que acontece? Ao seguir o passo a passo junto com a professora, veja que em termos de técnica, você vê a evolução de um para o outro. O que me incomoda nesse daqui é a questão da tonalidade, mas que mesmo assim ele tem uma beleza e uma harmonia entre sombra e luz muito maior do que o que eu fiz sem técnica. Aparentemente era para eu estar feliz e radiante, mas eu não fiquei. Ao invés disso, eu entrei em conflitos e sofrimentos profundos. E a sensação, o sentimento que vinha era porque eu tinha que seguir o modelo da professora e não fazer do meu jeito. Só que aí eu disse, não, mas eu tenho que seguir a metodologia para ter experiência, para saber como é que ela funciona em mim, o que é que serve e o que é que não serve.
Como é que eu vou comprar um curso, seguir o meu jeito de pintar se eu nem sei as técnicas? Eu preciso, no mínimo, passar a experiência de saber como as técnicas funcionam. Então, aqui tem várias camadas, tem formas de colocar tinta diferente. Então, eu precisava passar por essa experiência que aqui eu não tinha essas referências. Então, foi quando a professora disse no curso, durante a aula, disse, olha, gente, não existe jeito certo ou errado de pintar. Encontre o seu jeito, aprenda as técnicas e faça do seu jeito. O importante é pintar o dog. Se você chegar no resultado final, que é similar, trazendo certo realismo para o dog, tá tudo certo. O importante é você encontrar o seu jeito. Eu digo, opa, ela agora falou a minha língua. Eu não tenho que seguir o passo a passo dela, eu tenho que aprender as técnicas dela e fazer do meu jeito. Aí eu me sinto segura. Então, o que é que eu observei durante a pintura desse dog aqui, seguindo as técnicas? A minha energia começou a cair. Eu comecei a acessar uma frequência de comunicação, de sofrimento espiritual que antes de fazer o dog eu não estava. Então, começou a cair a minha energia a tal ponto que eu comecei a ter dor de cabeça, dor no olho, ou seja, eu comecei a desintegrar porque eu estava frustrando as necessidades da minha alma. Mas como é que eu ia saber qual era a frustração dela se eu tinha que aprender o curso? Então, ao perceber, ao tomar consciência de que, minha alma se frustrou, não é essa forma que ela vai vivenciar a experiência de comunicação através da aquarela, ou seja, eu não tenho que seguir o passo a passo da professora, mas eu tenho que seguir a técnica e descobrir como é o passo a passo que funciona para mim. Então, tá certo. Então, nesse momento, eu comecei já a questionar minha alma. E aí, qual é o nosso caminho? O que é que você precisa? Como é que a gente vai desenvolver essa habilidade? Porque, assim, o que eu recebo é que o dom, a forma de comunicação do dom da minha alma vai ser através da arte. Também, já existem várias formas, mas o canal que ela quer se comunicar na linguagem universal é através da arte. Então, a gente vê muito falando aí, o seu dom de alma é algo que você já fazia na infância. Dom de alma não é uma habilidade humana. Dom de alma é um estado de consciência, um acesso a uma forma de ver a vida, de acessar o sutil, de como o sutil se manifesta em você, de forma única no mundo. Dom de alma é como você traz a mensagem sagrada do plano espiritual para compartilhar a humanidade. Então, meu dom de alma não é a aquarela. Se fosse assim, o dom de alma da Clarine é a aquarela, ela pinta desde criança. Nunca, né, velho? Eu nunca nem tive interesse por arte. Eu desenhei uma imagem a minha vida inteira até os 35 anos. Eu só comecei a fazer desenhos durante a minha jornada de integração, porque ela trazia equilíbrio, ela trazia mensagens codificadas que nutriam energeticamente a minha alma. Então, aí traz o quê? O que eu falei para vocês, leis espirituais. Então, as mensagens codificadas que são ancoradas nessa guiança do espiritual, que traz nutrição energética, uma mensagem codificada para a minha alma, vai servir para a alma de qualquer pessoa. Então, teve uma vez que eu atendendo um rapaz, ele estava em tratamento oncológico, tinha feito um tratamento oncológico, ele não acessava os sentimentos dele. Quando eu comecei a desenhar e fui mostrar para eles meus desenhos, na época eu não sabia que existia essa comunicação energética, esse poder oculto nos desenhos, fui mostrar para ele. Eu digo, olha o que é que eu estou desenvolvendo e tal. Eu comecei a abordar a questão de, através do nosso dom de alma, expressar de alguma forma. E que eu estava sendo guiada para expressar através de desenhos. Era com lápis de cor na época. Então ele começou a chorar copiosamente. E ele dizia, Karine, eu não sei o que é que está acontecendo aqui, eu não consigo parar de chorar. E eu consegui entender. Eu digo, sim, você acessou uma mensagem codificada da alma, onde ela sentiu saudade da verdade dela. Porque as mensagens que eu estava trazendo era da verdade da alma no plano sutil.
uma energia de prazer, de felicidade, de amor, de totalidade. E ele estava na sua humanidade passando por inúmeros desafios na sua saúde física, que trazia impacto na sua emocional e mental. Ele era novo, profissional da área da saúde e já passando por desafios com o câncer, inicialmente de língua e depois ele teve metástase de pulmão. Então, o que eu quero dizer é, a comunicação da alma, as leis espirituais que regem todo o universo, as 7 frequências de comunicação, elas estão vibrando enquanto estamos inconscientes na energia do sofrimento espiritual e do prazer espiritual. Então, se eu estou passando por uma depressão, se eu estou passando por desafios na minha saúde física, emocional, mental, o que é que significa? Opa, eu estou frustrando as necessidades da minha alma. Mas como é que eu posso ouvir a minha alma se eu nem a conheço, nem sei que ela existe? Se eu não tenho nenhuma referência por onde eu posso andar para reconhecer esses frutos em mim. Então, nesse momento, eu quero lançar um desafio para você que está nesse vídeo conectado até agora. Você aceita? Se você está passando por algum desafio na tua vida, física, emocional, mental, espiritual, principalmente aqueles que chegaram nesse vídeo por conta do tema depressão, leia algum dos meus livros. Esse, em especial, é o livro 3, Autoliderança Consciente, Espiritual e Humana, Mito ou Realidade? Eleve as palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. É um livro onde ele está totalmente prático e didático. O que é que acontece ao perceber a minha desintegração, quando eu estou vibrando na energia do sofrimento? O que é que é possível vivenciar nessa guiança interna? Como é que a alma guia para que possa nutrir esse campo energético, as necessidades da alma nessa energia de prazer, para mudar o estado vibracional, o nível de consciência e a saúde? Se eu não tenho uma referência, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu não sei como funciona. A forma como você vai fazer, aplicar as técnicas, ou seja, os princípios de leis espirituais contidos aqui, você vai descobrir com a escola da vida. Porém, você vai ter uma referência de onde você está para onde você está evoluindo. Qual o passo? De onde você começou, onde você está e para onde você está indo. Então, esse livro é um livro prático e didático, mas lembrando, o segredo dele não está nas palavras. Lembra que eleve as palavras, não a sua voz, ou seja, é a comunicação energética em frequências espirituais elevadas que vai proporcionar a você as experiências internas. Pois é. Então, o que é que acontece dentro dessas leis espirituais, tá? Vocês conhecem o tratamento por florais de Bach, homeopatia. Eles usam princípios de leis espirituais, onde semelhante cura semelhante, homeopatia. Florais de Bach, se você tem uma frequência elevada que estimula um ser, uma frequência que está mais baixa e faz com que eles vibrem na mesma frequência, isso é ressonância, estou vibrando na mesma frequência. Isso traz cura. São os princípios utilizados nesses tratamentos. Então tá, isso vai acontecer com a leitura vivencial de qualquer um dos meus livros. Por quê? A autoridade energética com a qual o meu ser vibra, na frequência energética de prazer espiritual elevado, nessas 7 frequências de prazer espiritual, ao transmitir essas mensagens codificadas, vai ativar o seu campo energético vibracional, humano e espiritual. A sua alma vai pegar, vai se nutrir dessa energia, vai pegar os códigos e vai dizer: nossa, agora eu já tenho um mapa, agora eu já sei o que fazer. Eu já tenho como me comunicar com a consciência humana que já tem a referência de que eu existo
e sabe como eu funciono. Então, a partir de agora, eu tenho um canal de comunicação com o ser humano no qual eu habito. Então, essa jornada de integração do corpo e da alma, ou seja, eu falei que a origem do sofrimento humano é a incompatibilidade entre corpo e alma. Então, se eu tenho uma metodologia e um caminho que diz, olha, a gente vai purificar e integrar essas múltiplas frequências humanas e espirituais e vai vibrar numa só frequência, você conseguirá reconhecer em você os frutos dessa integração do corpo e da alma nessa energia de prazer humano e espiritual elevado. Ah, Karine, peraí, então quer dizer que se eu ler os seus livros eu vou ficar curada de tudo? Não, quer dizer que você vai acessar níveis de cura até onde o meu ser tem autoridade para compartilhar. E a partir daí você já tem referência como isso tudo funciona em você. E você vai ser guiado por essa comunicação silenciosa universal, ou seja, a escola da vida vai trazer para você os desafios para que você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu a se comunicar com a sua alma, com Deus em você, o eu superior, o nome que você queira, você vai saber que diante de qualquer desafio você pode questionar. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu preciso vivenciar nesse desafio? Então, você vai perceber que o universo vai trazer os desafios para você reconhecer, opa, peraí, eu já acessei nas minhas experiências internas essa informação e agora está acontecendo isso, então significa que eu estou pronta para ancorar a cura que eu já vivenciei. Preste atenção. Toda cura da alma começa nas experiências no plano sutil, no plano energético sutil. Ah, Karine, eu sou cético, não acredito em nada. O nome que você vai dar pouco me importa. Lembra aqui? Pega a técnica, executa do teu jeito, chega no mesmo resultado. Não importa como, importa que os princípios da técnica precisam ser vivenciados para você reconhecer o que é que está faltando para você nas suas experiências pessoais para chegar nesse mesmo resultado. Então, nesse momento, você se torna o quê? Um cientista da alma. O cientista da alma, ele é o quê? Ele é cético de tudo. Mas ele testa para ver qual a experiência, o que é que funciona para ele e o que é que não funciona. Então, a partir da experiência que eu tive ontem, eu sei que se eu fizer do meu jeito, eu consigo um estado de felicidade, plenitude e totalidade. Mas se eu seguir o passo a passo da professora junto com as aulas, eu vou me desequilibrar, me desintegrar. Então, eu tenho que juntar o quê? A técnica dela com a minha forma de pintura. E encontrar esse meu equilíbrio para transcender as limitações humanas. Porque qual é o propósito de tudo isso? É só pintar doguinho? Não. É trazer mensagens codificadas e espirituais através da arte. O que é que a aquarela faz? Ela traz o equilíbrio entre sombra e luz. É isso que está refletido nessas imagens. E o que é que eu estou falando sobre integração com vocês? É exatamente integrar a nossa sombra e a nossa luz. A nossa alma é a nossa luz, nossa sombra, nosso ego, nossa inconsciência humana. Tá, e se eu integro, o que é que vai resultar dessa fusão? Tanto é que aqui, ó, nessa técnica tem várias camadas. E a última camada, eu achei super interessante, ela passa uma mistura aguada ou só água e faz com que integre, conecte todas as outras camadas. Então, a aquarela tem sido uma ferramenta de autoconhecimento e uma prática integrativa muito poderosa para mim. Então, o que a sua alma precisa para que você vivencie os mesmos frutos, você vai descobrir. E ao vivenciar isso, você vai testemunhar o reflexo de tudo isso na tua saúde física, emocional, mental e espiritual. Aí sim, com o tratamento que você vivencia, humano, psicologia, psiquiatria, reiki, acupuntura, tudo isso vai se acentuar
com o conhecimento e a referência que você tem sobre a sua alma, sobre a sua jornada interna. Enquanto você está inconsciente de como tudo isso funciona, dependendo só dos profissionais que estão fazendo um tratamento em você, teoricamente passivo, entre aspas, porque a terapia, quem está em terapia sabe que a terapia não é só a sessão com o psicólogo, e sim o que acontece no dia a dia que você está se observando no autoconhecimento 24 horas por dia. Então, por exemplo, dentro da psicologia, existem várias ramificações, linhas de trabalho. A que eu me identifiquei, que eu passei pela experiência, foi a transpessoal. Por quê? Ela atua no nível humano, mas ela atua no nível energético e no nível espiritual. Tanto é que eu digo que esse livro, ele é a fusão da psicologia da alma e a comunicação da alma. Porque esse livro surgiu no momento em que eu estava fazendo terapia com a psicóloga transpessoal, e foi a fusão das nossas experiências que surgiu esse livro, a necessidade de ancorar todas as experiências que eu estava vivenciando no momento presente. Então eu chamo ele de livro caldo de cana. Ele foi materializado exatamente no momento presente diante de cada acontecimento, ou seja, a vida ia trazendo os desafios e eu ia observando o que é que ela está me comunicando, o que é que a minha alma está precisando, por que eu estou desintegrando aqui. Então, por exemplo, eu passei 7 dias para materializar esse livro, do capítulo 1 ao 7. 5 deles foi só de purificação para conseguir canalizar os outros, os capítulos do livro. Então, antes de 5 dias eu não escrevi nada, exceto que eu já tinha escrito em casa. Passei 7 dias pleno, sozinha numa casa de praia, a energia lá purificada, integrada. Só de sair do local onde eu estava para chegar na minha casa, uma questão de 1 hora de trânsito, só em chegar em casa a minha energia caiu. E eu comecei a sentir dores físicas e entrar em frequências de barulho mental. Eu digo, opa, peraí, eu não fiz nada. Não falei com ninguém, só cheguei em casa. E eu já estou nesse padrão vibracional, então peraí. Existe o campo energético envolvendo a casa, o bairro, a cidade, que interfere no meu estado vibracional, no meu nível de consciência, na purificação e integração do meu ser. Então, a partir daí, o universo começou a me ensinar cada etapa e continua ensinando como transcender as limitações da vida humana. Vamos lá. Qual é o maior desafio da alma? Primeiro, ser reconhecida, valorizada, escutada, né, ouvida, desculpa, pela consciência humana, o ser humano em que ela habita. A alma não quer provar nada para ninguém, ela sabe quem ela é. Ela só quer um relacionamento, uma jornada no qual ela possa se expressar. A nossa alma, ela tem uma inteligência elevadíssima, acessa conhecimentos e tecnologias que estão muito além da nossa realidade humana. Portanto, o ser que mais está perdendo em não conhecer a própria alma somos nós humanos. Porque a gente está se lascando aqui na vida humana porque não conhece a alma. Porque se a gente passa a ouvir e obedecer, a gente transcende as limitações humanas, traz um conhecimento e uma tecnologia espiritual elevada para compartilhar e contribuir com a evolução da humanidade. Então, o primeiro a sair perdendo é o próprio ser humano em que a alma habita. Então, primeiro grande desafio da alma é esse: ser vista, ouvida e sentida pelo ser humano no qual ela habita. Segundo grande desafio, ancorar a verdade dela aqui na Terra. Ou seja, se ninguém nem sabe que ela existe, quando ela se manifesta, interpretam como, isso é o ego dela. Ou seja, ficaram tão especialistas no ego que não conseguem reconhecer os frutos da alma em frequências elevadas. Ou seja, estou ferrada. A alma não consegue viver aqui no plano físico. Então, para que ela consiga se ancorar no campo físico, ela precisa expressar sua mensagem de diferentes formas, em diferentes linguagens, em diferentes frequências. Porque cada ser humano
cada alma está num estágio evolutivo diferente, num nível de consciência diferente, num estado vibracional diferente. Então não adianta eu só me comunicar com a alma pela escrita, porque tem aqueles que não vão conseguir, no primeiro momento, acessar a comunicação da alma por essa experiência vivencial da leitura vivencial consciente. Outros só vão se conectar com a beleza e a harmonia da arte, com a linguagem codificada que ainda vai ser manifestada para mim nessa frequência terrena, porque na frequência espiritual já tem várias mensagens codificadas que estão registradas nos meus livros, no meu site, e eu partilho muito nas minhas redes. Mas agora como é que eu integro essas mensagens espirituais elevadas através de uma arte que traz equilíbrio, harmonia, beleza, sabedoria? Esse é o estágio atual do meu aprendizado, da minha integração por um propósito maior. Ou seja, lembra que eu falei que a comunicação na frequência terrena é densa e complexa. Ou seja, tem 6 frequências purificadas, mas se essa daqui não tiver, o que vai prevalecer nas relações humanas vai ser essa frequência terrena. E aí vai manifestar a barreira de comunicação, onde eu já sei quem eu sou na minha verdade de alma, mas o outro não consegue ver, ouvir, sentir, porque ele está, como é que eu posso falar? Se conectando apenas com a minha frequência de comunicação energética na frequência física, humana, terrena, que não está purificada ainda. Então, como é que eu posso transcender isso para que a minha alma não tenha barreira de comunicação em qualquer uma dessas frequências energéticas? E o que isso traz de impacto na minha vida? Física, pessoal, emocional, mental, espiritual, profissional, financeira, afetiva, ou seja, tudo está relacionado em, se eu for vivenciar nos condicionamentos inconscientes que a gente já viu, tá tudo vindo da infância, eu vou manifestar um estilo de vida, uma vida dentro dessas referências, que não quer dizer que é a verdade da minha alma nas frequências elevadas. E quando eu faço essa jornada de busca interior, ou seja, se eu aprendo a ouvir minha alma nessas frequências elevadas, aprendo a ouvir e obedecer, o que acontece com a minha vida em todos esses aspectos da vida prática no dia a dia? Então, essas são respostas que vocês vão encontrar nos meus livros como referência. A forma como vocês vão usar as referências cabe a vocês. Mas se vocês têm humanamente uma referência de uma técnica, de um modelo prático e vivencial, sabendo como reconhecer os frutos da comunicação da alma, da comunicação do universo com você, na sua consciência humana e na sua consciência espiritual, fica mais fácil da sua alma se revelar para você. Então, os desafios de saúde existem um propósito. O que é que a sua alma está vivenciando de desafios internos que não consegue transcender para viver a plenitude do ser dela na sua existência física? O que é que esse desafio que você está passando, seja depressão, síndrome do pânico, doenças autoimunes, o câncer, qualquer uma dessas experiências, o que é que a sua alma está lhe comunicando, dizendo, olha, aí não está a minha verdade. A minha verdade está do outro lado, mas você precisa aprender a me ouvir para que eu possa te guiar no nosso processo de cura, para que a gente possa viver livre e plena essa existência terrena, com saúde perfeita, felicidade plena e realização humana e espiritual. Mas para isso você tem que me ouvir, para a gente fazer essa jornada 2. Então, Então, a gente tem que fazer essa caminhada 2. Então, a mensagem que eu queria dizer hoje era essa. Não importa se você tem depressão, síndrome do pânico, diagnóstico de bipolaridade,
doenças físicas, não importa que momento evolutivo você esteja. Se quer saber como você funciona, na verdade da sua alma, aprender a ouvir adiante dos acontecimentos do dia a dia e como isso impacta a sua saúde, eu te recomendo esse livro. No meu site você vai encontrar Ancorando o Ser na Terra. Lá tem todas as informações de como você pode acessá-lo. Tem a forma física e a forma em PDF, digital. Tem outros 2 livros que você tem acesso gratuitamente. Esse daqui, ele só tem o acesso com troca energética, tá bom? Então, ó, um beijo, fica com Deus, até a próxima conexão. Que Deus nos guie no amor e na sabedoria divina por um propósito maior. Vou ter que parar por aqui porque eu tenho um compromisso e olhei a hora agora, tenho que ir embora. Mas eu volto outro dia, tá bom? Pra gente continuar. Qualquer pergunta, deixa aí nos comentários ou manda no direct, em algumas redes virtuais e a gente volta a se comunicar, tá bom? Beijo, fui!